Esse amém não está bom, não. Vou tentar outra coisa. Tá? Vou tentar ver se eu consigo melhorar o amém dos irmãos. No 3, você vai dizer o amém de acordo com a sua felicidade. Tá bom? 1, 2, 3. Agora sim. Aí, agora é o amém direito, né? Agora é o amém batista, né, irmãos? Pelo amor de Deus, né? Queridos, quero agradecer mais uma vez a irmã Sandra. Cadê a irmã Sandra? Irmã Sandra, você está sempre quietinha assim, bem... Irmã Sandra, pelo convite. Eu digo para os irmãos que a irmã Sandra não convida, a irmã Sandra convoca, né? Nós estamos também em congresso de família em nossa igreja. Nós estamos vivendo lá o ano do avivamento e o nosso tema lá é Avivamento Começa em Casa, né? E tivemos 2 dias já muito abençoador na nossa vida e hoje reservei esse dia para estar aqui com os irmãos. Espero em Deus ser instrumento para a edificação da vida dos irmãos nessa manhã, tá bom? Trago um abraço da minha esposa não veio. Irmãos, e que bom que ela não veio, senão eu ia ofuscar a beleza dos irmãos, porque é bonita a moça. É exatamente isso que eu gosto de provocar. Obrigado, irmão. O irmão entendeu o enredo do negócio. O irmão deu um grito ali de mais bonita que a minha, não. Valorizou a esposa, né? Que bom. Foi só você. Quem foi o irmão? Nem vi quem foi. Quem foi o irmão que gritou aí? Ah, é lá atrás, ó daí. Ah, tá. Né? Irmãos, uma vez eu fui pregar numa igreja no Congresso de Família. E aí no Congresso de Família eu fui apresentar minha esposa. E aí eu cheguei, sabe, irmão? Falei, olha, essa aqui é minha esposa, pedi para ela ficar de pé, ela ficou de pé, e ela é bonitona mesmo, sabe? E aí os irmãos que estavam sentados atrás, começou assim, e tal. Eu falei, eu estou apresentando a minha esposa, eu não estou oferecendo ela para vocês. E vocês não aprenderam que é proibido cobiçar a mulher do próximo? Irmãos, e aí eu trago um abraço para minha esposa. Peço desculpa, a irmã Sandra pediu para eu trazer minha esposa. Estava tudo programado para ela vir hoje de manhã, mas o que aconteceu? O meu carro ontem de noite, quando eu estava voltando para casa, estourou a bomba d'água. E aí eu vim sem carro, vim de ônibus. E aí eu saí de casa muito cedo, porque fui para o Brasil para pegar o ônibus, e às vezes o ônibus para, às vezes não para. Então cheguei aqui muito cedo. 8 horas da manhã eu estava tomando café numa padariazinha ali. Então cheguei aqui muito cedo, e aí eu falei, filho, eu não sei quanto tempo vou demorar para voltar para casa, a gente ainda tem algumas coisas para fazer, então fique em casa e eu espero que os irmãos entendam. Se não entenderem, eles nos convidam de novo, aí da próxima vez eu levo você. Ela falou, então tá bom. Então eu trago um abraço carinhoso da minha esposa, um abraço também da minha igreja, Igreja Batista Central no Senador Camará, aqui pertinho dos irmãos. Estamos ali há 1 ano e 3 meses ministrando sobre a vida daquela igreja. Queridos, eu quero, nessa oportunidade, que vamos falar sobre algo muito pertinente. Quanto tempo eu tenho? Mas os irmãos prometem para mim, se começar a passar do seu tempo, você não vai embora? Porque os irmãos falam assim, o pregador fica à vontade, o pregador começa a pregar, daqui a pouco levanta um para beber água, não volta. Levanta outro para atender o celular, nunca vi quando chega a hora da sede e o telefone celular toca. Mas eu espero em Deus que você... Viu? Sabia que o negócio não é tão à vontade assim, irmãos. Já veio o irmão aqui e falou, deixa eu ajudar o pastor, é até meio-dia. Falei, então, tá tudo bem, irmãos. Vamos até meio-dia, então. Se passar de meio-dia, irmão, não vai embora, por favor. Tá bom? Me ouça mais um pouquinho. Mas, na realidade, eu também não preciso de muito tempo para pregar. Eu só preciso de 10 minutos para pregar. Eu gostaria de saber dos irmãos, quantos irmãos aqui me ouviriam 10 minutos? Levante a mão, por favor. Fique com a mão levantada, por gentileza. 10, 20, 30, 40, 50... Não abaixa a mão, querido. Por que vocês baixaram a mão? Só aqui nesse grupo aqui eu já tenho 1 hora. Sem contar, agora que ele entendeu, e o irmão disse, não, assim não. Que isso, pode baixar a mão, irmãos, que isso. Tá vendo que o negócio não é? Pode baixar, querido, obrigado, tá, meu amor? Você me ouvir 10 minutos, tá bom? Então, se der 10 minutos, se você não estiver gostando, pode ir embora, tá?
Vai não, estou brincando. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês já de cara, de início. O tema que os irmãos escolheram é muito pertinente. E é muito agradável falar sobre esse tema, perdão. Porque muitos cristãos hoje em dia não conseguem entender literalmente o que é perdão. Perdão não é opção. Perdão é obediência. Amém, irmãos? E muitas das vezes nós entendemos que o perdão é uma opção. Eu perdoo se eu quiser. Tá bom. Só que se você não perdoar, você está abrindo mão também do perdão de Deus sobre a sua vida. Porque a palavra do Senhor vai dizer, lá na oração do Senhor Jesus, o quê? Que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se você não consegue entender que o perdão é algo fundamental para a vida cristã, nós estamos literalmente com um problema. E você vai trazer esse problema para dentro da sua vida conjugal e isso vai provocar uma destruição terrível na sua vida. E o texto que os irmãos escolheram para essa oportunidade é o cartão do Zago. Quase caiu aqui, Zago, teu cartão. E aí, o tema que os irmãos escolheram, em Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo número 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. É fantástico. Por quê? Porque nós vamos ver dentro desse contexto, dentro desse versículo bíblico, três aplicações assim fundamentais para entendermos esse texto, entendermos esse versículo. E aí, quando nós paramos para ler a epístola de Paulo aos Efésios, nós vamos ver que a epístola de Paulo aos Efésios ela tem um esboço assim maravilhoso, porque ela fala de 4 temas importantíssimos para a vida cristã. O primeiro é a posição do cristão referente à graça. O segundo vai falar sobre a igreja. O terceiro tema é sobre a vida cristã. E dentro desse contexto da vida cristã está também o relacionamento familiar. E aí, o 4º tema interessante da epístola de Paulo aos Efésios é a guerra espiritual dos cristãos. Estamos ministrando lá na igreja uma série de mensagens falando sobre batalha espiritual. Quando nós chegamos no versículo número 26, nós vamos entender que há 3 palavras aqui interessantes. Primeiro é, não se põe o sol, ou seja, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, eu preciso entender o que significa esse pecar. E aqui, esse pecar significa errar, pecar pelas suas falhas. Pecar pelas suas falhas, ofender. Ou seja, amartonai, que significa a palavra pequeis no grego. E aí a segunda é se ponha, que é epídio no grego, que significa descer completamente. Ou seja, o sol se pôr por completo, ou seja, começar um novo dia. Então, você não deve deixar com que o sol, ou seja, comece um novo dia com a ira dentro do seu coração, a amargura dentro do seu coração. Isso é algo dificílimo. Por quê? Muitas das vezes estamos levando problemas após problemas. Por que o cristão, ou muita gente, está cheia de problemas? Porque a palavra do Senhor diz o quê? Basta cada dia. Só que basta cada dia o seu mal significa que o mal desse dia foi para hoje. Ele não pode ser transportado para amanhã. Porque senão vai acumular com o mal de amanhã, com o do outro dia, com o do outro dia, e daqui a pouco você está cheio de problemas. E a palavra do Senhor vai dizer que o meu jugo é suave, o meu fardo é. Se está pesado, não é de Jesus na sua vida. Se a vida está pesada, se o fardo está pesado, meu irmão, para analisar direitinho, que há algumas coisas na sua vida que precisam ser lançadas fora, porque não é de Jesus. Porque quando é de Jesus, o fardo é leve. E aí a terceira palavra dentro desse contexto é ira. E a palavra ira significa fúria, causar ira, provocar a ira amarga ou violenta. Ira provocada ou indignação. Ou seja, quando nós vamos para o contexto da palavra, a gente vai ver que ela é muito mais profunda do que nós imaginamos e pensamos. E aí, trazendo isso para o contexto familiar, de quem é a responsabilidade
de manter a minha casa em ordem e manter o perdão sendo ministrado sobre a minha casa, somos nós. E aí eu quero perguntar para os irmãos, quem instituiu, gerou, formou, projetou, planejou e homologou a família? Quem foi? Foi quem? Deus. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Mas a sua família, quem formou, gerou, planejou, projetou, escolheu? Foi quem? Foi quem? Foi quem? Não, foi você. Pegadinha. Foi você. E quem tem a responsabilidade de manter essa família em harmonia? É Deus ou é você? Você, com a ajuda de Deus. Só que nós, muitas das vezes, estamos transferindo para Deus aquilo que Deus não vai fazer. Quem tem que fazer sou eu. Deus não tem que perdoar a minha família, quem tem que perdoar sou eu. Deus não tem que perdoar o meu cônjuge. Entrego você na mão de Deus. Ele que te perdoe. Não, ele já perdoou. Quem tem que perdoar sou eu. Porque o sentimento de ira, de chateação, de contenda, de briga, ou seja do que for, não está em Deus. Porque ele é perfeito, está em nós. Está dentro do nosso coração. E nós precisamos entender isso. Porque se não entendermos isso, nós vamos ficar completamente perdidos. E é por isso que eu digo para os irmãos que muitas das vezes nós não funcionamos cristologicamente como deveríamos. E nós agimos muito mais na nossa própria carne do que no espírito. Semana passada eu estive pregando no Congresso de Família, aqui no Catiri, e o tema é o Espírito Santo produzindo vida saudável na família. A ação do Espírito Santo na saúde da família. E aí eu fiquei pensando, caramba, como é que pode o Espírito Santo produzir saúde na família? E aí a gente vai estudar, a gente vai pesquisar. E é fundamental. Por quê? Porque se eu conseguir ministrar o fruto do Espírito dentro da minha casa, meu querido e meu amado irmão, minha casa tem tudo para ser uma bênção. Mas o grande problema é que nós ministramos o fruto do Espírito na igreja, na rua, em outros lugares, e esquecemos muitas das vezes de ministrá-lo também dentro da nossa casa. De ter longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio dentro da nossa própria casa. E se eu ministro o fruto do Espírito dentro da minha casa, certamente a minha casa, o meu lar vai ser saudável. Então, meu querido, meu amado irmão, nessa manhã, eu quero tentar, de alguma maneira, levar você a um entendimento de que o Senhor já ministrou sobre nós aquilo que precisamos ministrar sobre a vida dos nossos entes queridos. Querido, você perdoa gente que você nem conhece. Você perdoa um amigo do trabalho que não tem nada a ver contigo, é só um amigo do trabalho. Você perdoa todo mundo, mas não consegue, às vezes, perdoar um filho, perdoar uma esposa, perdoar o esposo, perdoar alguém do seu relacionamento, do seu convívio familiar. Hoje, nós estamos vivendo uma realidade muito triste. E qual é a realidade triste? Uma família de 3 pessoas, pai, mãe e um filho. O culto começa às 7 horas. O pai vai às 6h30, o filho vai às 6h40, a mãe vai às 6h45 e o filho vai às 6h55. Por que isso acontece? Alguém sabe me dizer? Eles estão indo para o mesmo lugar, para a mesma igreja. Servem no mesmo lugar. Vocês sabem por que isso acontece? Vocês não imaginam? Porque eles não se falam e congregam na mesma igreja, mas não se falam. Falta de comunicação. Literalmente não se falam. O filho está chateado com o pai chateado com a mãe chateada com o filho. Chegam dentro do ambiente familiar, cada um senta num lugar, adoram a Deus, louvam a Deus, voltam para casa, cada um para o seu quarto, cada um para o seu ambiente, e as famílias estão vivendo essa realidade. Muitas famílias estão vivendo essa realidade. A realidade do filho que sequer fala com a mãe. Famílias que se comunicam pelo WhatsApp. Filho, a comida está pronta. Famílias que estão se comunicando virtualmente. Cada um no seu quarto, cada um no seu espaço. Então, meu querido e meu amado irmão, nós precisamos entender que resolver esse problema não é para daqui a uma semana, eu tenho que primeiro refletir. Não, deixa eu pensar primeiro. Não,
o texto que nós lemos vai dizer: não irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Ou seja, não é para amanhã, não é para depois, não é para o outro dia, não é para daqui um mês, não é para daqui uma semana, para um ano, é para agora, é hoje. Ou seja, o bom relacionamento da sua casa, do convívio do seu lar, depende exatamente de você liberar o perdão. E eu quero exemplificar para vocês que problemas familiares está dentro do contexto bíblico. E eu quero desmistificar para você, nessa oportunidade, essa realidade do problema com a família. Por que eu quero desmistificar para você isso? Porque muitas das vezes, nós como pastores, e aqui tem vários pastores, nós como pastores, às vezes, quando vamos aconselhar, a maioria das pessoas entra no nosso gabinete pastoral dizendo que estão com problema. E às vezes elas querem se separar porque estão com problema. E aí estão com problema com o filho, estão com problema com a esposa, estão com problema com o esposo, problema no relacionamento. E eu quero nessa manhã, rapidamente, desmistificar para você e dizer para você: você está com problema? Estou. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Pastor, uma vez uma menina entrou no gabinete e disse: pastor, eu estou enfrentando uma crise violenta no meu casamento. Eu falei: respira fundo. Calma. Deixa eu te explicar o que significa a palavra crise. Ela disse: o que significa, pastor? Crise significa fase momentânea. Sabe o que significa? Vai passar. Aguenta firme. Então, se você está enfrentando um problema, uma luta, uma crise conjugal, com os filhos, com a esposa, no seu ambiente familiar, aguenta firme. Vai passar. Amém, irmãos? Creia que vai passar, porque a palavra crise significa fase momentânea. Ou seja, nós vamos enfrentar fases dessa naturalidade. E aí, eu quero exemplificar para vocês aqui, trazer para vocês, à luz da palavra, alguns grandes homens de Deus e algumas grandes famílias que a gente olha e diz: eu não sabia que teve isso nessa família. Homens que nós temos como heróis da fé, homens que estão ali na galeria, né, de Hebreus, a gente vai dizer: mas meu Deus, teve esse problema. Eu não sabia, mas teve. Por exemplo, Abraão, pai da fé, para atender a exigência da sua esposa Sara, expulsou de casa Agar com o filho, conduzindo-o à morte no deserto. E aí nós vamos ver Isaac, o filho da promessa, não conseguiu ser respeitado na velhice, foi ludibriado com o apoio da esposa Rebeca por um filho que, após a descoberta do engano, foi ameaçado de morte pelo seu irmão. Olha a bagunça da família, olha a loucura. E aí Jacó, o fundador de uma nação que seria uma bênção de Deus para o mundo, teve filho capaz de vender seus irmãos, que foi dado como morto, chorou rio de lágrimas pela falsa morte do filho. Quer mais? Moisés e Zípora se desentenderam acerca da educação dos filhos, a ponto do filho ser objeto de violência física por parte dos pais. E aqui ainda tinha um outro problema ainda mais profundo. Moisés era casado com Zípora, uma mulher etíope, ou seja, uma mulher de cor, e ela sofria preconceito racial. Há uma história, há alguns livros, alguns históricos que contam a história de Zípora, os problemas que ela enfrentou com a família de Moisés, por causa de ser de outra nacionalidade, de ser negro. E aí nós vamos, olhe bem, Adão culpa a esposa Eva pelo seu pecado. Caim, Abel, Jacó, Esaú, José e seus irmãos. Rivalidade entre os irmãos. Jonatas foi assassinado por quem? Pelo seu próprio pai. E aí nós vamos ver, Davi ficou de coração partido pela rebelião de Absalão. Oséias passou por dificuldades conjugais. E eu paro por aqui. Poderia citar muitas outras famílias bíblicas que tiveram problemas. Mas o grande problema, a grande realidade que precisamos aprender é como cada uma dessas famílias resolveram os seus problemas. Cada uma dessas famílias decidiram resolver os seus conflitos, resolver os seus problemas. E aqui, nessas histórias, nós vamos ver histórias em que verdadeiramente o perdão foi essencial para a reconstrução dos laços familiares.
Então, meu querido e meu amado irmão, em nome de Jesus, perdão não é opção. Perdão não é querer ou não perdoar. Perdão não é, eu perdoo se eu quiser. Não, porque o perdão que já foi ministrado sobre nós precisa ser replicado na vida de outras pessoas. Então, nessa manhã, que toda raiz de amargura caia do seu coração, que toda raiz de amargura seja tratada pelo Senhor, que toda raiz de amargura seja objeto lançado por terra em nome de Jesus. A falta de perdão impede a comunicação, a falta de perdão impede com que o relacionamento conjugal seja saudável, a falta de perdão impede com que a família se entenda, a falta de perdão impede com que eu saiba os sonhos, planos, projetos do meu ente querido. Queridão, você já conversou com seu filho? Ontem eu estava conversando com os filhos do Germano, Anderson Germano, pastor que pregou ontem, perguntando para cada um deles o que eles queriam, o que eles desejariam ser quando crescer. E aí eu estive ali conversando com eles, uma conversa muito tranquila, muito saudável, e eu descobri que duas filhas do Anderson querem ser médicas. Eu olhei para o Anderson e falei, que Deus te abençoe, querido. Porque a faculdade de medicina hoje não custa menos de 10 mil reais. Então eu falei, que Deus te abençoe, querido. Então, mas será que você já teve essa conversa sadia, saudável com o seu filho? Será que você já parou para pensar e sentar junto com a sua esposa e vocês conversarem, planejarem? Ou simplesmente diz, fiz isso, fiz aquilo, comprei isso, comprei aquilo, e aí vem a contenda e a briga, porque não há planejamento, não há uma estruturação. Perdão, meu amado irmão, é uma questão de sobrevivência do relacionamento familiar. Hoje, nós temos muitas famílias que estão, os maridos e a esposa, estão com a aliança no dedo, mas o divórcio já está no coração há muito tempo. Uma certa feita, meu saudoso pai, que morreu agora no dia 25 de dezembro, e o sepultamos no dia 26, eu conversando com a minha mãe, eles fizeram 62 anos de casado. Eu tive o prazer de ministrar no culto de agradecimento pelos 60 anos de casado dos meus pais, e aí uma certa feita perguntando à minha mãe, mãe, como é que a senhora se sente com meu pai? Vocês têm 62 anos de casado. E ela disse, desses 62 anos de casado, os últimos anos, eu vivo junto com seu pai. Já não estavam mais casados, só viviam juntos. Então, nós precisamos entender que em muitos casamentos, em muitas famílias, a minha mãe carregava uma mágoa muito grande de algumas traições do meu pai. A minha mãe foi a primeira esposa do meu pai. Minha mãe só teve um homem na vida, que foi o meu pai. Minha mãe veio de navio, do norte para cá, chegando aqui. Alguns meses depois conheceu meu pai no pequeno jornaleiro no centro da cidade. E ali, minha mãe se entregou àquele homem, casaram, e foi o único homem da vida dela. Então, ela tinha um sentimento no coração e, quando descobriu algumas traições do meu pai no trabalho, a minha mãe precisou ser uma mulher verdadeiramente moldada com o seu caráter na palavra, moldada o seu caráter na vida cristã, para conseguir perdoar o meu pai e eles conseguirem nutrir ainda alguns anos uma vida de casamento. Depois de alguns anos, infelizmente, as tristezas, as amarguras foram tomando conta do coração da minha mãe e de vez em quando ela lembrava. Porque a gente precisa entender que perdoar não é esquecer, é lembrar sem ressentimento, é lembrar sem dor. E aquilo começou a provocar dor novamente no coração da minha mãe. E eu comecei a dizer para ela, mãe, a senhora precisa verdadeiramente perdoar o meu pai. Porque se vocês não se perdoarem verdadeiramente, vocês não vão conseguir viver mais uma vida conjugal. Então, meu querido e meu amado irmão, o perdão é fundamental para a nossa vida cristã. Eu quero dizer para os irmãos que eu tinha preparado um sermão, tinha preparado algo para ministrar sobre a vida dos irmãos, mas o Espírito Santo de Deus tem me conduzido nessa hora a outra direção. E eu quero dar lugar ao Espírito Santo nessa manhã. Eu quero falar aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo de número 1. Aquilo que o apóstolo Paulo diz no capítulo número 1, verso 12, que diz assim: Amados irmãos,
eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram sirvam de maior proveito para o Evangelho. No versículo 19 do mesmo capítulo, ele vai dizer: porque isso vos exaltará em salvação. O apóstolo Paulo está dentro de uma prisão, encorajando os irmãos que estão fora da prisão a não esmorecerem da fé, a não desanimarem da fé por conta das suas lutas, dos seus problemas, por conta dos falsos profetas, que no capítulo 13 ele vai chamar de inimigos da cruz. E aí Paulo está ali, e eu quero contar uma história para vocês nessa manhã. Eu queria que você ouvisse essa história com muita atenção. E essa história tem tudo a ver com perdão. Essa história tem tudo a ver com a restauração. Essa história tem tudo a ver com o novo de Deus na nossa vida. Essa história tem tudo a ver com a restituição que Deus pode produzir na minha, na sua, na nossa família. E a melhor coisa que nós precisamos fazer é fazer com que as pessoas entendam e vejam aquilo que é prático na nossa vida. Eu poderia estar falando aqui de muitos testemunhos, de muitas pessoas, mas eu quero contar a história de um homem, quero contar a história de uma família, e ouça esta palavra com muita atenção. No ano de 2012, começa uma história que tinha tudo para ser uma história extraordinária. O sonho de um casal está sendo realizado. Esse casal, um casal de homens e mulheres de Deus, depois de algum tempo de oração, passarem por alguns problemas, algumas lutas, alguns vales, passar por momentos em que sequer tinham a mistura para comer em casa, comiam arroz e feijão. Quando tinha uma mistura, tinha uma linguiça, tinha um ovo, e ali esse casal foi moldando a sua paixão, seu amor, e juntos continuaram firmes ali, passando por toda a dificuldade. E esse casal chega em 2012, o Senhor os abençoa com um ministério. E esse casal chega ao ministério, Deus os abençoa com uma igreja, e eles começam a ministrar sobre a vida de uma igreja. Começam a ministrar muitas lutas, dificuldades que todo início de ministério tem. Mas eles estão ali unidos, eles estão ali firmes, eles estão ali fortes, eles estão ali trabalhando na obra do Senhor. E esse casal, fortalecido no Senhor, fazendo a obra, vem em 2013, eles ali fazendo a obra, vem em 2014, vem em 2015, esse mesmo casal, agora já não está mais com tanta força, com tanto ânimo, com tanto vigor. Chega 2015 e esse casal já está em tempos em vistas de se separarem. Um casal de homens e mulheres de Deus, homem e mulher de Deus. E esse casal começa a passar por uma crise conjugal. Uma crise conjugal terrível, terrível. Esse casal começa a pastorear uma igreja com 80 pessoas. 5 anos depois, essa igreja está com 250 pessoas. Um trabalho lindo, um trabalho avançando, crescendo. Pequenos grupos flutuando na comunidade local. Casas sendo abertas para receber os pequenos grupos. Líderes sendo formados. O casal ali caminhando, mas Deus coloca no coração do marido que o ministério dele alavancaria muito mais se não fosse a esposa. E esse homem de Deus começa a entender que o ministério dele seria muito mais profícuo, ele avançaria muito mais, ele poderia se doar muito mais se ele estivesse sozinho. E aí começa uma crise conjugal dentro da casa, dentro do lar, aonde o inimigo, na mesma palavra de Deus, em Efésios, no capítulo número 6, vai dizer: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Astúcia, arte de enganar, cilada, armadilha. E o texto que nós lemos vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Em algumas Bíblias, aqui tem uma vírgula, em outras tem um ponto. Em algumas Bíblias o texto continua dizendo: não deis lugar ao diabo. E esse homem de Deus dá lugar ao diabo. O diabo não pode mais nos possuir, o nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo, mas ele pode nos influenciar de forma negativa. E esse homem de Deus está sendo influenciado agora, minha irmã, por essa influência negativa,
O diabo começou a colocar no seu coração de que ele poderia se doar muito mais, ser muito mais e avançar muito mais se não fosse a esposa. Por um outro lado, a esposa já estava pedindo socorro, mas ela decidiu pedir socorro da forma mais imprudente possível. Porque a mulher sábia edifica a casa, e a mulher tola faz o quê? De que forma? Com as próprias mãos. Não é ninguém que destrói, é ela mesma com as próprias mãos. E aí, a esposa desse homem de Deus começa a pedir socorro, mas da pior forma possível. E ela decidiu pedir socorro fazendo pirraça. E aí, não queria mais ir visitar com ele, não queria mais sair com ele, não queria mais sequer, em alguns momentos, ir para a igreja. Começou a criar situações para que até mesmo ele não fosse para a igreja, porque esse homem de Deus se dedicava de maneira integral ao ministério. Ele se doava muito mais para o ministério do que até mesmo para a sua própria casa. E a esposa começou a sentir falta. E essa mulher de Deus, um determinado dia, andando no carro com esse homem de Deus, diz: estou com saudade do meu marido. E esse marido vira para ela da forma mais fria possível e diz: como você pode estar com saudade de mim? Nós estamos juntos todo dia. E ela diz: eu estou junto todos os dias com o pastor e não com o meu marido. Eu estou com saudade do meu marido. E ela começou da forma que ela achava que era correta, pedir socorro, mas da forma errada. E ambos começaram a se degladiar, não da força física, mas começaram a se degladiar no sentimento, no maltrato um com o outro. Ele passa a dormir no outro quarto e ele começa a dar todas as características de que ele não quer mais. E no ano de 2016, esse homem de Deus escreve uma carta para a sua igreja, vai ao púlpito da sua igreja, prega o seu último sermão e se despede da igreja. Porque no coração dele, ele diz, ainda na sua racionalidade espiritual, ele diz: eu tenho um problema, a igreja não. Eu não posso envergonhar a igreja, então eu preciso sair de cena. Uma igreja linda. Ele tinha acabado de fazer uma reforma na igreja. Ampliou, alargou as tendas da igreja, porque já não cabia mais. Estava já pensando em fazer 2 cultos. Um ministério abençoadíssimo. Mas como diz a palavra, não deis lugar ao diabo. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Resolva, perdoe, chore, mas naquele dia, porque basta cada dia o seu mal. E esse homem de Deus vai para frente da igreja, prega o seu último sermão, vai para a porta da igreja, cumprimenta todas as suas ovelhas e sai de cena. Agora, ele precisa resolver o problema conjugal. Se aquilo que ele tinha como premissa na sua vida era o ministério pastoral, aquilo que ele sempre sonhou, se preparou, se capacitou, estudou, formou, pagou um preço para estar ali, 4 anos de faculdade, 5 anos, porque ele estudou 4 anos, mais 6 meses de grego, 6 meses de hebraico, para se capacitar, se preparar, vários cursos, se preparou bastante, um currículo abençoado. Mas esse mesmo homem agora está deixando o seu sonho, abandonando o seu sonho. E ele volta para casa. E ele chega em casa e diz: agora eu preciso resolver a minha questão. Porque o que eu tinha de sonho, você acabou de destruir. E ele começa a apontar para essa esposa e dizendo: você é culpada disso. Você produziu isso. Eu não quero mais você. Você acabou com o meu sonho. Você acabou com a minha vida. Você acabou com a minha história. Você jogou fora 4 anos que eu estudei, me preparei, me capacitei. Mas esse mesmo homem de Deus não está
no seu discernimento espiritual, entendendo que é tudo uma artimanha do maligno para destruir não somente o casamento, mas também o ministério abençoado, vidas que estavam sendo tiradas do inferno. E o diabo prepara essa armadilha. Aquele que está de pé, cuidado, para que não caia. E ele não cai, não houve adultério, não houve traição, nada disso. Ele simplesmente colocou em seu coração que a esposa tinha acabado com toda a sua história. E ele pede a separação. E ele se separa. Esse homem de Deus faz a mudança da esposa. Vai à casa onde a esposa agora vai morar. Prepara tudo. Prega os quadros na parede. Parecia que eles estavam se mudando e não se separando. Dividiram as coisas na casa de uma maneira harmônica. Você fica com o notebook que você precisa, eu fico com a TV da sala, porque tem outra TV no quarto. E aparentemente, esse homem diz assim: graças a Deus que eu estou resolvendo tudo em paz, sem briga. E essa mulher vai embora. E esse homem fica sozinho agora, com seus traumas, com a sua cabeça completamente perturbada, achando que a sua vida tinha acabado e que a culpa disso tinha sido da esposa. Mal ele sabia, minha irmã, que ele também foi um dos maiores culpados para que tudo isso acontecesse. Em 2017 para 2018, essa mulher de Deus passa um ano orando. Um ano orando. Depois de um ano, esse homem de Deus manda os documentos do divórcio para ela assinar. E ela disse: Deus, hoje foi o último dia que eu orei pelo meu marido. Mas se o Senhor não respondeu, e se o Senhor não ministrou no coração dele, eu vou liberar a vida dele, para que ele siga. Porque eu o amo tanto que eu não posso prender a vida dele. Ele precisa ser feliz. E se ele não encontrou essa felicidade dele comigo, que ele seja feliz. Que ele encontre a felicidade. Nessa mesma semana, esse homem de Deus está trancado dentro de um quarto, com uma arma no colo, pensando em tirar sua vida, pensando em se matar. Uma semana, sem tomar banho, comendo muito pouco, sozinho. Numa quinta-feira, esse homem de Deus recebe um telefonema. Um amigo pastor lhe convidando para pregar num congresso de família. Olha que coisa doida de Deus. Deus às vezes tem umas coisas loucas. E aí esse mesmo homem de Deus, irmão, é meio-dia, você continua me ouvindo? Posso continuar? Amém? Graças a Deus. Não vai embora não, essa história é linda. E aí, ele fica naquela dúvida, recebe ou não recebe esse convite? E ele aceita o convite para pregar no congresso. E o diabo começa a dizer: como é seu nome, filho? Pedro. Você é bonito, Pedro. E sua namorada? Ele é bonito. E aí, Pedro, o diabo começa a persuadi-lo, dizendo assim: você vai fazer o que no congresso? Começa a perturbar esse homem de Deus, dizendo: você vai fazer o que nesse congresso? Você vai pregar o que para ele? Você é um homem separado. Você não tem nada para oferecer àquelas famílias lá. E ele começa a tentar nos acusar, porque ele é o maior acusador. Mas ao mesmo tempo que ele acusa, o Espírito Santo começa a ministrar na vida daquele homem, daquele pastor, e começa a dizer para ele: vai,
porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. E aí ele se encoraja, aceita o convite. Quando ele aceita o convite, no grupo de pastores, o colega bota: na próxima quinta-feira vou receber pastor fulano para ministrar no congresso da família da minha igreja. Um amigo, entre aspas, coloca um texto de quase 10 linhas no WhatsApp, esculhambando o colega que convidou e o outro que aceitou. Como você vai levar fulano no congresso da sua igreja? Você não sabe que ele se separou da esposa? Você não sabe que ele abandonou o ministério? Você não sabe que ele é um homem? O que ele tem para oferecer? Em um texto no grupo de pastores. E o diabo nessa hora estava fazendo, sabe o que, irmãos? Assim, esfregando mesmo, pisando, esbofeteando, como Paulo diz. Mas ainda assim, o Espírito Santo ministrou no coração daquele pastor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aí aquele homem de Deus, corajosamente, naquela quinta-feira, se prepara, se arruma, coloca um bom terno, engraxa o sapato novamente. Era Deus dizendo: para cada dia de vergonha, você receberá dupla honra. E aquele homem vai àquele congresso em Pedra de Guaratiba, longe. Pego a Avenida Brasil, eu moro ali no Jardim América, no quilômetro 0 da Dutra, ali atrás do Hotel Chama. Imagina dali até Pedra de Guaratiba. E dali até Pedra de Guaratiba, o diabo foi falando ao meu ouvido. E eu dizendo: você não vai me parar. Você não tem poder, porque como diz Luciano Subirá, o Espírito Santo é um poder imparável na nossa vida. Aleluia. E aí, aquele homem de Deus vai ali lutando contra a carne, o Espírito, Satanás, ele chega naquele congresso. Chegou, aleluia. E ele, quando chega naquele congresso, é recebido pelo pastor, pela igreja, e ele ministra uma palavra rema, uma palavra de Deus. Naquela oportunidade, ele faz um apelo, várias famílias vêm à frente. E foi uma noite extraordinária na vida daquele homem de Deus. E aí, ele volta para casa. Quando ele volta para casa, agora não é mais o diabo que tenta persuadi-lo, agora é o próprio Espírito Santo que, em amor, começa a constrangê-lo. Começa a constrangê-lo. E ele começa a chorar. E ele começa a chorar, ele começa a dizer: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor levou aquele homem de Deus naquele lugar. E através da vida dele, muitas famílias foram restauradas. Obrigado. E aí aquele homem de Deus dirigindo seu carro, chorando em lágrimas, ouvindo. E a história conta que aquele homem de Deus ouve uma alta voz, em alto e bom som, dentro do carro, que disse assim: se você é o homem de Deus que você disse, será que em seu coração, você que não consegue entender que eu sou o Deus que te levei àquele lugar para restaurar a vida de tantas pessoas, será que eu não sou o mesmo Deus para restaurar o seu casamento? E ele diz: Deus, se é o Senhor mesmo, fala de novo, porque eu não quero ser confundido pelas minhas paixões, eu quero ouvir a tua voz. E Deus fala de novo: eu não sou Deus que te usei para reconstruir, restaurar a vida de tantas famílias. Será que eu não sou o mesmo Deus para restituir, restaurar o seu casamento? Lembre-se, há uma esposa que há 1 ano está orando por esse marido. E ele chega em casa, os papéis do divórcio já assinados por ela. O advogado já havia dado entrada no divórcio. E ele chega em casa, ainda relutante, tenta dormir, mas não consegue. No dia seguinte, ele pega o telefone, liga para aquela esposa
e diz: eu não sei o que Deus vai fazer na minha e na sua vida, mas o que Deus fez na minha vida foi dizer: eu quero liberar o perdão sobre a sua vida, porque tudo que me aconteceu não foi culpa sua. Eu estava enganado, eu dei lugar ao diabo, e eu não sei se você vai me perdoar ou não, mas eu quero liberar o perdão sobre a sua vida, porque perdão é liberar o outro da culpa, liberar o outro de carregar o peso. E aí, ele desligou o telefone. Desliga o telefone e agora em paz ele consegue descansar e dormir. Ele dorme a terça-feira. Quando é na quinta-feira, o advogado liga dizendo: olha, vocês têm que ir lá no fórum para resolver aquele problema. E ela diz: não precisa não, é consensual. Faz no cartório mesmo, que é rápido. Ele: não, mas eu dei entrada no fórum. E ele se divorcia. Que tristeza, que dor, que angústia. Mas a história não acaba. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? A história não acaba. Porque a história, ela tem um fundamento no perdão. Lembra que ambos se falaram, ele libera o perdão sobre a vida dela. Na quinta-feira da outra semana, ela liga para ele e diz: eu estou liberando o perdão sobre a sua vida. Eu não sei o que Deus vai fazer conosco, mas nós não carregamos mais a culpa do que aconteceu na nossa história. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. E começou esse homem de Deus agora, com essa mulher de Deus, deixar o Espírito Santo trabalhar. E o Espírito Santo começa a trabalhar, e ela entende que depois de um ano de oração, Deus está respondendo. Um ano de oração. No dia em que ela ia liberar os documentos para ele, Deus respondeu para ela que ele iria voltar. E aí, meus amados irmãos, esse casal, em 2000, fazem 16 anos, me ajuda, irmãos, 16 anos atrás, são 2019, não, 2009, não, nós somos 25, não pode ser 9. 9, né? Em 2009, não, 2019, 19. Eu tenho 16 anos casado. 9, isso. E aí, isso mesmo. E aí, esse homem de Deus agora está com 16 anos, está junto com essa moça. Deus hoje restaurou o ministério. Eles estão novamente pastoreando uma igreja. Deus restaurou a vida conjugal deles. Eles pegaram a certidão de divórcio numa porta e casaram novamente na outra porta, literalmente. Se você não conhece essa história, ou já ouviu falar dessa história de alguém, eu presenciei essa história. De alguém que entrou no cartório, pegou a certidão de divórcio aqui, mas já tinha dado entrada no novo casamento e casou no mesmo dia que pegou a certidão de divórcio. E essa história é uma história de superação, é uma história em que o diabo tentou verdadeiramente destruir um lar e uma casa, e o perdão foi fundamental. Liberar o perdão foi algo fundamental para que o diabo não tivesse êxito com essa família. A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 10, verso 10, que o ladrão, não é o diabo, diz o ladrão, vem senão para matar, roubar e destruir.
nós fazemos uma analogia a esse ladrão ao diabo. E dizemos que o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Meu querido, que ele é ardiloso em fazer isso, é o nosso inimigo declarado e diz o que vai fazer, a gente já sabe. Agora, o que nós estamos fazendo para proteger a nossa família? Se você não frustrar o diabo nos planos dele, ele vai frustrar você nos seus planos. Ele vai destruir a sua casa, ele vai destruir a sua família, ele vai destruir os seus filhos, ele vai produzir destruição, porque ele veio exatamente para isso. Então, crie estratégias. E esse casal, que eu contei a história para vocês, hoje, eles criaram algumas estratégias para que aqueles dias de dor, de angústia, de tristeza, para que o diabo não tivesse legalidade. Uma briga ou outra continua, um aborrecimento ou outro continua, porque é natural. Mas esse casal criou uma estratégia bíblica. O sol não pode se pôr sem que nós peçamos perdão pelo dia que passamos juntos. E qual é a estratégia desse casal? Uma estratégia linda. A estratégia é, todas as noites, antes desse casal dormir, eles viram um para o outro, independente da situação, que às vezes tem uma arranhadura. Antes de dormir, esse casal olha um para o outro e diz: boa noite, meu amor. E ela diz: boa noite, meu amor. Dorme com Deus e eu contigo. E ela diz: e eu contigo também. A noite acabou. Um novo dia amanhece. Bom dia, meu amor. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não pode levar ira, problema, chateação para outro dia. Porque senão vai virar um acúmulo de problemas. Chega uma hora que você não pode suportar mais. E todos os casais que estão enfrentando problemas, geralmente eles dizem: eu não estou suportando. Então, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu problema. E esse casal, estão completando 16 anos e alguns meses de casamento. Estão felizes, o ministério restaurado, vida restaurada, casamento restaurado, criando estratégia todos os dias para vencer as astutas ciladas do diabo. E olha que coisa legal que esse casal, que esse maridão resolveu fazer como estratégia. Homens, escute isso que é para vocês. Todas as vezes que esse marido vai à rua, seja para fazer qualquer coisa, seja para calibrar um pneu do carro, ele leva, nem que seja uma bala para ela. Todas as vezes que ele sai, vai em algum lugar, ele compra alguma coisa, um brinquinho de R$5, porque, meu amado, não é o valor do presente, é a lembrança que você teve dela. Ela quer ser lembrada. Ela quer entender que você estava lá no shopping passeando com seus amigos, mas você foi numa livraria e lembrou do livro que ela citou para você. Você lembrou do perfume que ela gosta. Você lembrou de alguma coisa que possa, nem que seja um brinquinho, alguma coisa. E todas as vezes que esse marido chega em casa com alguma coisa, ela diz: que bom, meu amor, que você estava lá, mas eu estava com você porque você estava pensando em mim. E eu termino essa história a mensagem desta manhã dizendo para vocês: muito prazer, eu sou o pastor da história que vocês ouviram. Eu sou o pastor Reinaldo Gomes, casado há 16 anos com a Priscila, uma mulher linda, guerreira, ministra de música, uma mulher trabalhadora, uma mulher ajudadora, auxiliadora, companheira, amiga, uma mulher que, por algum tempo, o diabo tentou me cegar para eu não conseguir enxergar o valor da mulher de Deus que Priscila é na minha vida. E eu louvo a Deus todos os dias pela esposa
que ele me deu. O diabo tentou, mas não conseguiu. Porque aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, é fiel e justo para completá-la. E não é o diabo que vai destruir. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe essa amada igreja. Irmãos, eu confesso para vocês que eu tinha preparado um sermão para pregar. Mas o Espírito Santo de Deus me incomodou de tal forma que eu falei, não, é a minha história. Eu não vou me furtar a contar a história dos personagens bíblicos. Uma oportunidade tão rica de contar para os irmãos e espero em Deus ter edificado a sua vida. Não deixe verdadeiramente que o inimigo coloque sobre o teu coração, sobre a tua vida, nenhum sentimento contrário à vontade de Deus, mas ele vai tentar. Ele vai tentar hoje, vai tentar amanhã, vai tentar outro dia, mas quantas vezes ele quer tentar, quantas vezes ele tente, quantas vezes ele vai se levantar. E eu creio que em nome de Jesus, ele vai se levantar para cair. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe. Pastor Reinaldo.